Oi, pessoal, tudo certo? Vamos lá então continuar nossas reflexões sobre as máximas e aforismos de Napoleão Bonaparte. Vou então nesse vídeo direto aí para as máximas, né? Em outros vídeos ali comecei explicando algumas coisas sobre Napoleão, algumas questões históricas, filosóficas, né? Inclusive sobre o Balzac também, já que esta coletânea de máximas que estou lendo sobre o Napoleão para vocês é justamente aquela feita pelo Balzac, o escritor francês. Existem outras coletâneas de aforismos, inclusive eu mesmo tenho mais duas, né, coletâneas de aforismos do Napoleão, mas então me prendi mais a esta aqui para fazer os vídeos para vocês, porque naturalmente, né, seriam muitas máximas se eu pegasse os outros livros. E eu, embora tenha feito apenas dessa, recomendo aí para vocês também as outras coletâneas, certo? Então vamos lá então para a nossa parte final de nossa série de vídeos sobre as reflexões e máximas do Napoleão. E, mais uma vez aí para quem não viu, né, as outras, e quiser dar uma olhada lá, vão ter as máximas aí do início e do meio do livro. Agora estou já naquelas que eu escolhi para serem as finais. Então vamos lá continuar. Essa aqui é muito interessante, tá? Que é a seguinte. Quando uma questão gera discussões intermináveis, ela só será resolvida com um pulso forte. Por que eu acho essa aqui interessante de trazer para vocês? Porque aqui a gente percebe um fenômeno que nem sempre é perceptível apenas na observação política geral das coisas, ou seja, uma observação superficial, certo? Que é justamente uma observação apenas das questões a nível discursivo. Então, quando a gente vê as pessoas debatendo, seja em termos de grupos políticos, certo? Seja dentro da internet, ou seja dentro do parlamento, né, nos países aí que tem as democracias parlamentares e daí em diante, ou no nosso aí no Congresso, etc. Né? Então, quando a gente vê essas discussões, a gente observa apenas a questão, tende a isso, né, a observar o resultado dessa questão discursiva, desses debates, desses diálogos, dessas dialogias, certo? Porém, nem sempre as coisas são resolvidas ou conseguem ser resolvidas de fato apenas através disso. Porque, se a gente notar bem, cada um tem uma opinião completamente diferente, seja dentro de um parlamento ou seja fora dele, certo? E muitos dos debates ali não levam ninguém a nada, muito menos a uma resolução efetiva. Então, o que leva isso a não uma solução, mas a um resultado de base efetivamente político? Ou seja, que isso se espalhe dentro dos mecanismos estatais, ou vamos colocar aí, se for um outro tipo de discussão, dentro dos mecanismos, por exemplo, culturais da sociedade. É precisamente o que o Napoleão está dizendo aqui. Ou seja, quando uma questão gera discussões intermináveis, que são o caso das maiorias das discussões, se a gente pensar bem, né, elas só são resolvidas com um pulso forte. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que no final quem ganha é a força. Então, esta força ela pode ser a força da persuasão ou a força do próprio intelecto em si, da personalidade forte também? Pode. Né? Aqui é um tipo de força, são tipos de forças. Né? Porém, pode estar também fora da questão meramente da lógica, da razão e de quem de fato ganhou este debate. Pode estar num outro plano, que é o plano de uma força política, ou de uma força dos mecanismos de Estado, por exemplo. Né? Ou dentro da sociedade, de uma força de grupos de pressão, por exemplo. Né? Então, não basta muitas vezes se ganhar as discussões, mas se tem que ter alguns outros tipos de força para que algumas coisas se estabeleçam. Certo? Então, isso também nos leva a pensar que nem sempre quem tem razão é quem consegue, de fato, vamos dizer assim, impor as coisas dentro da sociedade. Na verdade, muito pelo contrário, certo? E isso por quê? Por causa dessa dualidade, né, entre o discurso, aquilo que está ali enquanto
resultado de um debate também, certo? E aquilo que está por trás disso, que são essas outras forças atuantes. E muitas vezes elas ganham de quem ganhou o discurso. Isso a gente pode ver em muitas coisas, né? Em muitos processos, né? Seja de tipo intelectual, seja de tipo político, debates culturais e daí em diante, né? Inclusive dentro da arte, né? Você tem isso, certo? Então, achei interessante trazer isso aqui para a gente pensar um pouco isso aí, já que é algo bem atual, certo? Outra máxima. Eu vou passar dessa vez, pessoal, um pouco mais rápido pelas máximas para a gente conseguir fazer mais dentro de um tempo determinado, porque nos outros vídeos eu não avancei tanto, né? Eu fiquei mais nas reflexões particulares sobre uma máxima específica, né? Do que propriamente aí em relação a tentar trazer mais máximas possíveis, certo? Essa aqui é muito boa também, ó. Os antigos acumulavam profissões e nós as separamos. Essa aqui é muito interessante, eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos sobre aquilo que eu chamo de homem universal, certo? E da pluralidade dos gênios universais também. É um assunto que me interessa muito, né? Que é essa questão de como uma mesma pessoa ela pode fazer várias coisas. E, claro, quanto maior o nível também de intelecto, vamos dizer assim, inclusive dentro do estudo da superdotação a gente tem muito isso, né? Ou seja, uma superdotação multifacetada, certo? Quanto mais existe isso, mais as pessoas ou aqueles indivíduos ali eles vão tender a não a especialidade, mas a uma pluralidade de ações e de estudos e de, inclusive, profissões, né? Eu estava vendo um vídeo, inclusive, nessa semana, onde um neurocientista, ele está falando aí de alguns artigos e tal, ele fala que um dos estudos que ele estava fazendo é justamente de que existe uma correlação entre pessoas de um QI muito alto e pessoas que buscam várias profissões diferentes entre si ou vários tipos de estudo diferentes entre si, né? Então é como se os cérebros mais desenvolvidos, vamos dizer assim, eles têm uma neuroplasticidade capaz de abarcar mais áreas que a maioria das pessoas, né? Então é muito interessante isso e isso combina um pouco com essa questão aqui napoleônica no sentido de que de justamente os antigos, como eles não tinham esse preconceito do especialista moderno, vamos dizer assim, né? E também essa imposição que a sociedade moderna faz na gente, da gente seguir só uma profissão determinada, né? Senão, fora disso, você não consegue ganhar dinheiro, não consegue fazer outras coisas, né? Essa questão de uma carreira muito específica, né? Que nos é imposta, vamos dizer assim. Isso não existia tanto nos antigos, né? Inclusive, eles eram incentivados, às vezes, a fazer mais coisas, né? A gente pega aí tanto os antigos, a polimatia era algo muito mais comum neles, quanto inclusive isso, quanto né, é possível a gente ver isso na Renascença, por exemplo, também, né, onde você tinha ali de fato aqueles que nós temos como os últimos grandes gênios universais, né, Da Vinci, Michelangelo, etc. Né. Eu trouxe aqui outros em outros vídeos do canal, né, falei de Leibniz, Goethe, etc. Mas né, na Renascença isso tomou um corpo um pouco maior, vamos dizer assim, né? Num ambiente específico, né? Num país específico, na Itália, no caso, daí em diante, né? Então, é interessante que a gente vê que existem épocas que incentivam isso, onde é possível essa existência, e em outras isso vai ser um pouco mais difícil, embora, claro, isso seja possível, né? Mas pode-se notar que vai ter mais imposições sociais, às vezes, contra isso. E então essa observação do Napoleão é interessante, né? Os antigos acumulavam profissões, ou seja, eles trabalhavam em várias coisas, né? E nós as separamos. Só que nessa separação tem o quê? Tem também essa imposição de uma carreira única, de uma questão única, que no final, né, em termos da inteligência, a gente pensa em Edgar Morin, por exemplo, né, o francês, o pensador francês. O Edgar Morin tem muitos livros sobre a complexidade, né, e como que apenas o pensamento complexo pode vir a solucionar a maioria das questões contemporâneas. Então, que cada vez mais, na verdade, a gente tem que ir contra o especialista e buscar soluções através da associação de áreas distintas, né? Porque apenas o especialista em si ele já não consegue resolver as questões devido precisamente à complexidade delas. Então, esse pensamento do Edgar Morin, né, reflete em parte aí
o que eu trago também um pouco no canal, nesse sentido da multiplicidade, né, que a gente tem que ter, no sentido também de perspectivas, a fim de abordar questões, sejam filosóficas ou sejam de outros tipos. Próximo aforismo. Essa é muito interessante. Se a perfeição não fosse uma quimera, ela não faria tanto sucesso. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um exemplo de frase, o Napoleão já tinha falado algo parecido, mas o Nietzsche tem algumas frases sobre isso também e tal, que é essa questão de que muitas vezes as pessoas acreditam nas coisas porque as coisas são absurdas. E se as coisas fossem colocadas como elas são, as pessoas tenderiam a não acreditar. Né? Então, para a gente ter uma fé numa coisa determinada, por exemplo, muitas vezes é mais fácil você criar uma coisa absurda, apelativa, ou um conceito muito geral, uma coisa que é impossível de se ver, por exemplo, né? Do que a uma coisa muito concreta e determinada. Né? E nessa coisa, essa coisa tende a não fazer tanto sucesso do ponto de vista aí da crença ou da... Enfim, né? Aqui o Napoleão diz nesse sentido da perfeição. Né? Então, se a perfeição não fosse uma quimera, ou seja, ela é algo impossível, mas precisamente por isso ela não faria tanto sucesso. Ou seja, se ela não fosse falsa, ela não faria sucesso. Então, isso é muito interessante assim, né, de se notar como que a nossa mente ela divaga nessas abstrações, muitas vezes da impossibilidade, né, e é exatamente isso que nos absorve. Né? Ou seja, no fundo, muito do que está sendo absorvido pela cabeça das pessoas, no sentido inclusive de uma crença, de uma fé, etc., são coisas que estão sendo absorvidas e acreditadas não porque elas são lógicas, racionais, realistas, etc., mas pelo contrário, em função de um efeito estético. Porque no fundo, isso é um efeito estético. Ou seja, algo é muito imponente, é gigante, ou é muito bonito, é belo, é poético, etc. Então a pessoa acredita pelo efeito sentimental, etc., né, que aquilo causa nela. Portanto, através da estética. Né? Edmund Burke, por exemplo, o grande esteta inglês, né, e que também escreveu sobre política, etc., o Burke, ele, dentro da estética dele, inclusive tem um artigo sobre a estética dele, ele traz justamente isso, né, que uma das propriedades do sublime seria justamente algo que tende ao infinito, ou seja, algo que não é possível a nossa mente abarcar em sua totalidade, ou seja, algo de imensidão, de grandioso. Né? Então, isso é um dos meios que faz com que a nossa mente perceba aquilo como sublime. Né? Então, um dos meios do sublime seria justamente a imensidão, né? O inabarcável, vamos dizer assim. Né? Então, isso vale também aqui na questão discursiva, né? Ou da questão da perfeição que o Napoleão coloca pra gente, beleza? Essa outra aqui é muito interessante também. Ele escreve o seguinte: a política que não pode ser moral deve impor a moral. Então, aqui ele percebe essa contradição quase insolúvel aí dentro da questão política, certo? Ele, né, como um homem ali de alto cargo, etc., e como imperador mesmo, né, ele percebeu isso. Então, quer dizer, a corte política dele ali, ela tinha que impor determinada moralidade ao povo, né, mas ela mesma era imoral. Né? Então, como que o imoral impõe o moral? Né? Se gera uma contradição aí muito interessante. Né? O próprio Nietzsche aborda um pouco essa questão da moral como um elemento imoral na sua essência, ou melhor, os meios da moral como imorais. Né? O Nietzsche aborda algumas questões nesse sentido que são muito interessantes. Né? Claro, ele aborda isso de um modo mais disperso ao longo de sua obra, né? Então não tem um ponto específico onde ele vai falar só disso num livro. Né? Então a gente tem que ler a maioria das obras para chegar em alguns aforismos, fragmentos que falam um pouco disso. Né? Mas sempre quando a gente chega, eu pelo menos, né, quando eu chego nisso, é muito interessante de notar, né? Como que o Nietzsche percebeu que no fundamento de toda questão moral existem coisas imorais. Né? Inclusive, muitas vezes, os meios de imposição da moral eles são imorais. Então, por exemplo, quando você vai lá... Quando um país, por exemplo, queria impor a sua moral no outro, né, ou quando queria impor sua religião no outro e daí etc., o que fazia? Entrava lá com um exército e matava todo mundo. Ele estava impondo a moral dele sobre o outro. Né? Então, quer dizer, os meios que fizeram essas sociedades serem morais, vamos dizer assim, civilizadas, muitas vezes foram meios imorais e incivilizados. Então, e isso continua, em certa medida, né? Se a gente pensar bem. Então, todo mundo que obtém ali o poder político, se a gente pensar hoje no Brasil, por exemplo, quem está ali no poder, seja
enfim, né? O poder em geral, não precisa pensar só no Brasil. O que se tenta? Se tenta impor uma determinada moral a partir daquele poder também, mesmo que essa moral seja imoral para outros grupos, né? Mas dentro daquele grupo aquela é moral, né? O Lenin, inclusive, fala um pouco disso, né? O Vladimir Lenin, o comunista, ele fala, tem um livro dele, que eu não vou lembrar o nome exatamente, mas ele fala justamente de aí ele separa, no caso, por classes, né? Então ele acha que determinada classe tem uma moral, etc. Só que para ele a sociedade é composta de determinados grupos, né? Ou aí mais precisamente das classes em si, né? Mas podemos pensar um pouco mais abertamente hoje em dia para grupos, né? E cada um aí teria uma moral e tentaria impor aquilo ali. Então, sei lá, o burguês está tentando impor sua moral, o proletário está a sua e daí em diante, né? Então aquilo ali está em conflito. Então, não existe uma moral só na sociedade, mas moralidades que estão se debatendo, né? Faz um pouco sentido nesse lado, né? Quando a gente nota que existem grupos assim, mas, né, pelo menos aqui, como eu faço aí muitas vezes uma crítica, né, do socialismo, etc., do comunismo, realmente eu não acredito que exista aí uma moralidade em cada classe, né? Isso é uma coisa meio absurda, né? Hoje em dia da gente pensar, não só hoje em dia, mas acho que no geral. Mas hoje é muito claro, né, como isso não faz tanto sentido, certo? Porque o cara hoje que é rico, ele pode ter a mesma moralidade, muitas vezes ele tem mesmo, do que um cara que é pobre, né? Então, e vice-versa, né? Inclusive o cara pode ser pobre, depois ele fica rico, mas ele conserva aquela moralidade, ou então às vezes ele vai querer mudar alguma coisa, né? E aí são tantas complexidades nesse sentido que é muito difícil você estabelecer, não, esse grupo é isso, é isso, é isso. A gente só consegue ver em termos ideológicos, né? Esse grupo tem esses valores, então ele tende a determinada moral nesse aspecto, né? Uma certa moralidade, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala de moral, às vezes as pessoas pensam que só existe uma moral, né? Mas o mundo é o que? Um constante choque de moralidades, né? Não existe uma moral, né? O muçulmano tem uma moralidade, certo? O cristão tem outra, né? O cristão que é de esquerda tem outra, o cristão que é de direita tem outra. O cristão, entende que é assim? É um choque de moralidades, né? Tem gente na filosofia que diz, não, existe as morais, mas existe a ética. Então a ética seria aquilo que, se você filtrar das morais, você tem como uma espécie de moral absoluta ali, aquilo que sobra, né? Tipo assim, por exemplo, você não pode matar uma pessoa. Então isso seria já um princípio ético e não moral, né? Então, tem discussões nesse sentido, mas eu julgo elas, assim, não irrelevantes, né? Claro que tem uma relevância, mas assim, você vê que o cara quer estabelecer aquilo, mas que na realidade não é aquilo que acontece. Na realidade não existe isso. As pessoas elas não separam, na realidade, os fatos, ética e moral, etc. Né? Elas simplesmente estão valorando as coisas. Então é muito mais interessante uma filosofia que interprete isso, né? Esse processo de fruição das moralidades, do que alguma que estabeleça, ó, a ética é isso aqui, a moral é isso aqui. Porque não é isso que de fato acontece, né? Então, eu acho que se afasta muito da realidade, né? Quando se começa a querer categorizar isso nesse sentido, certo? Mas não é um assunto para isso aqui, né? Aprofundar nesse ponto, beleza? Mas fica aí essa questão do Napoleão. Político que não pode ser moral deve impor a moral. Então, né, é uma contradição aí dentro da coisa e que, de fato, parece que não existe uma solução, né, exatamente para isso. Essa outra aqui é simples, mas interessante, né? Os homens modelam-se pela circunstância. Então aqui eu já disse o tanto que, em outros vídeos, né? O tanto que as condições sobre as quais nós estamos vivendo, elas também têm um efeito muito grande, né? Então, apesar de todo o estudo do indivíduo, do ego, filosofia egóica e daí em diante, a gente tem que dizer que também que o ambiente tem uma potência muito grande sobre nós, né? Então, quer dizer, Napoleão está certo que os homens modelam-se pela circunstância. Quem consegue superar este molde pela circunstância? Só as personalidades mais fortes. Então, quem consegue atravessar o mundo de um modo a não se subjugar só pelo alheio, né? Pela opinião alheia, pelas circunstâncias alheias, etc. Aquele que conserva alguma força interior capaz de sobrepujar aquela questão momentânea, aquela circunstância meramente momentânea. Então, não são, porém, todos os indivíduos, obviamente, né, que são capazes disso. A maioria é moldado mesmo pela circunstância. Então, se pegar aquela pessoa ali, colocar ela dentro daquela universidade, ela vai pensar uma coisa. Se fosse em outra universidade, ela pensa outra.
Você põe ela dentro de uma empresa, ela vai pensar uma coisa. Se fosse dentro da outra, outra coisa daí em diante. Ou seja, ela é fruto, ela é refém daquele meio dela ali, né? Daí, inclusive, é importante a gente selecionar os meios, certo? Porque mesmo se você tiver uma personalidade um pouco mais forte, alguma coisa daquele meio vai te afetar, né? Então você tem que estar sempre ali atento para isso, né? Esta outra aqui é uma proposição aqui mais psicológica, ou observação psicológica, que é: a inveja é a confissão de inferioridade. Então, muito bem colocado pelo Napoleão, observado, certo? Quer dizer, então o invejoso ele já confessa que ele está por baixo. Se ele não estivesse por baixo, ele não sentiria inveja. Se ele estivesse por cima, ele não sentiria outra coisa, certo? Então, é interessante isso, né? Como que a inveja, de fato, já é uma confissão de que você não tem aquilo, né? Que você quer aquilo e que, portanto, você está com menos poder em relação àquela determinada condição ali, ou aqui, em relação àquilo que você quer ter e não tem, né? Então, é uma percepção interessante aqui do Napoleão. Esta outra aqui também. Não é a fé que salva, é a desconfiança. Então, esta aqui, inclusive, como ele traz esse assunto da fé, né, vale lembrar aí da questão histórica do Napoleão, que foi muito marcante ali da época dele, e que foi uma transgressão dele em determinado sentido, que eu acho que representa um pouco do que é o homem moderno, né, que é este homem desconfiado, este homem já sem uma fé determinada, né, esse homem, enfim, que não é tanto mais dependente das questões religiosas, né. Por quê? Porque o Napoleão, para quem ouviu a história dele ou até assistiu alguns filmes aí que representam Napoleão, percebeu que em determinado ponto o Napoleão ele vai a um rito determinado da Igreja Católica e era para o Papa ou algum, não sei se é um padre determinado, um bispo ou um Papa em si, né, para coroá-lo, né, vai coroar o Napoleão, né, como imperador e daí em diante. E aí, ao invés de ele seguir o rito que todos os reis haviam seguido, né, o que ele faz? Ele pega a coroa da mão dele, do padre lá, do Papa, etc., e coloca na própria cabeça dele, né? Ou seja, um gesto completamente, vamos dizer, inclusive egoísta, né? Ou seja, tipo, como se te dissesse assim, né? Bom, quem está me dando o poder sou eu mesmo, né? Não é você. Então, e você depende muito mais de mim do que eu de você, né? Porque, enfim, ele estava com o poder das armas na mão, né? Então, se ele quisesse acabar com a igreja, ele acabava, né? A francesa, pelo menos, né? Então, é interessante, né? Esse gesto dele, né? Que muda tudo, é uma transgressão, obviamente, pensada, né? Mas não é uma mera revolta ali infantil dele fazer isso, é um gesto que simboliza algo, né? Vamos dizer assim. Então, acho que essa frase aqui representa um pouco isso também, né? Então, não é a fé que salva, é a desconfiança, né? E aqui a gente pode colocar, inclusive, essa desconfiança aí dentro dessa ação dele. Se a gente traçar esse paralelo, eu não estou dizendo que ele fez isso por causa dessa frase aqui, mas se a gente pensar, né, por esse lado aqui e viajar um pouco em cima disso aí, a gente pode imaginar, né, que, por exemplo, é a própria desconfiança dele que também gerou essa transgressão, né? Ou seja, eu desconfio muito da igreja católica, etc, etc, né? Então, ele desconfiava daqueles ritos, vamos dizer assim, né? Eu desconfio desses ritos. Para mim, isso aqui pode ser hipocrisia e daí em diante. E ele mesmo pega e faz aquilo, né? Ou seja, não é a fé que salva, é a desconfiança. E, enfim, né? Então é uma frase que achei interessante mostrar a vocês para ligar com esse fato histórico aí também. Vamos lá para a próxima. O amor é a ocupação do homem ocioso, a distração do soldado e a armadilha do soberano. Essa aqui, então, ele traz mais uma vez o tema do amor, que eu já trouxe, acredito que em um dos vídeos ele fala mais alguma coisa aí sobre o amor. Então, é interessante que aqui ele começa. O amor é a ocupação do homem ocioso. Ou seja, aqui ele está certo no sentido de que se a gente observa, de fato, as aristocracias antigas, que era onde se tinha mais ócio, vamos dizer assim, né? Não só as antigas, mas da época dele também, né? Digamos assim. Então, a maioria das aristocracias aí nos últimos 2000 anos, inclusive a grega também, né? Se a gente pensar bem. Então, há mais de 2000 anos, né? E
naturalmente a do Napoleão aí de 200 anos atrás, etc. Estas aristocracias, todas elas tinham um ócio maior, obviamente, dentro delas do que na sociedade em geral, certo? Porque eram mais ricos e tal, né? E se a gente pensar bem e refletir sobre vários autores, inclusive o Balzac mesmo, que descreveu parte dessa aristocracia da época, e se a gente for recordar então dos romancistas, escritores, poetas, etc., muitos deles relatam o quê? Justamente esse ócio da aristocracia, e não só isso, mas como que grande parte desta classe aristocrática ela era muito mais sexualizada, vamos dizer assim, e muito mais romântica no sentido da procura desse romantismo, dessa vida mais hedonista também, vamos dizer, né? Do que a maioria da sociedade. E por que imparcialmente isso? Se a gente pensar aqui, e portanto isso corrobora com Napoleão, né? O amor é a ocupação do homem ocioso. Se a gente pensar bem, é por causa disso, ou seja, porque essa questão do amor, né? Ela vem como um plus na vida, na verdade. Né? E inclusive essa questão de uma vida mais hedonista nesse aspecto. E inclusive isso se trazido para hoje, a gente nota o quê? Por que a nossa sociedade ela é muito mais hedonista nesse sentido sexual, por exemplo? Justamente por ser uma sociedade mais rica no geral. Então, quando a gente percebe que a questão da riqueza em geral, né? Vamos dizer assim, não que todas as pessoas são ricas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aí a questão per capita, né? Aliás, não per capita, mas a questão da generalidade. Então, a sociedade em geral ela é mais rica, certo? Em função da evolução tecnológica, em função dos acúmulos, né? Também. Né? Imaginem que a cada geração está construindo muito mais casas, muito mais prédios, etc. E que antes não existiam. Então, para as pessoas que estão nascendo ali, elas já não precisam construir isso, elas vão comprar ou alugar aquilo ali, mas então o restante do dinheiro elas vão investir em outra coisa, o restante do tempo produzindo outra coisa. Então, né, se não fosse a depredação estatal e as guerras também, né, a sociedade ela tenderia sempre a uma questão econômica muito mais elevada, né, no geral. Então, depredação estatal, eu digo a questão do imposto mesmo, né? Então, se não fosse o Estado sugando de todo mundo, né, no geral a sociedade tenderia a uma riqueza bem maior, né? Enfim, fora esses assuntos econômicos, se a gente percebe então e relaciona isso com a sociedade atual, isso que o Napoleão diz, a gente percebe que por que é mais hedonista a nossa sociedade? Porque ela pode se preocupar, ela pode se dar o luxo de se preocupar com essas questões. Na verdade, se critica muito esse hedonismo, certo? Mas se a gente pensar bem, uma vida completamente não hedonista, ou uma vida que não está aí para os prazeres, que não quer prazer, que não, né, que não vive, ou não procura por sexo, não procura... É, na verdade, uma sociedade de miseráveis, né? Entende? Aqui eu vou na contramão, aí, inclusive, do pessoal da androsfera, etc., que critica o hedonismo a todo custo, né? Eu não faço essa crítica, vocês verem que eu não faço ela aqui no meu canal. Por quê? Porque eu já vejo isso de um olhar muito mais amplo, né, do que meramente ali pensar no sujeito e que eu devo reprimi-lo moralmente por ele ser um hedonista e daí em diante. É claro, se um hedonismo exacerbado, ele vai te levar para o buraco, né? Então você não deve realmente isso. Né? Mas se a gente, inclusive, olhar para a maioria das pessoas, elas não são tão hedonistas quanto é se colocado contra elas. Né? Então, elas não são tanto assim quando a gente pensa. Certo? Mas, tirando aí essa questão, se elas são ou não, por que eu não faço tanto essa crítica? Porque, para mim, é algo natural que, quando a sociedade ela atinge esse patamar de riqueza e, portanto, isso vai só piorar daqui para frente, ou melhor, isso só vai continuar aumentando, né, essa questão do hedonismo. Por quê? Justamente por causa disso. Tal como apenas o homem ocioso do passado, segundo Napoleão, segundo os romancistas, etc., ele podia ser esse hedonista, porque ele tinha mais tempo de sobra, né? E de fato ele era assim. Hoje, a sociedade, no geral, ela se torna aquilo que esse aristocrata do passado ele era. E que o povão lá da época, etc., e os proletários, eles não podiam ser. Porque eles não queriam ou porque eles eram melhores em termos morais? Não, simplesmente porque eles não tinham condições. Né? Porque se eles tivessem, também fariam o mesmo.
E aí, inclusive, volto ao Lenin fazendo a crítica aos socialistas. Ou seja, os socialistas, eles observavam esse fenômeno e falavam, olha lá, os aristocratas, eles são pervertidos, eles são imorais, né, por fazerem essas coisas, por levar uma vida hedonista, enquanto os proletários não. Olha lá, então quer dizer que os proletários, por serem proletários, eles são melhores moralmente. Então, quer dizer, a pobreza ela passa a ser um meio de dizer que aquele indivíduo ali ele é quase que naturalmente melhor do que o outro. Né? O que é falso, naturalmente. Por quê? Porque se você der as mesmas condições para esse cara que nasceu ali, na pobreza, etc., ele vai se tornar o hedonista ocioso. Né? O aristocrata hedonista ocioso. Entende? Então, não existe essa questão ontológica dentro da classe, uma questão ontológica referente a uma classe. Né? O cara é pobre, logo ele é melhor moralmente. Não. Né? Inclusive, ele pode fazer outras coisas de outros âmbitos de maldade, né? Que não está nesse âmbito hedonista, que ele não faz simplesmente porque ele não tem a condição. Mas que se ele tivesse, ele também faria. Né? Então, né, é preciso fazer também essa crítica aos socialismos mais antigos. Hoje em dia, a esquerda não traz tanto esse debate mais, né? Mas durante muito tempo isso vigorou. Nessa questão de achar que o cara que é pobre é melhor moralmente, né? Porque ele é mais humilde, etc. Né? Mas ele é daquele jeito ali porque ele precisa, né? Então ele precisa ser daquele jeito. Mas não é porque ele é melhor, ou porque ele nasceu com uma melhor moralidade, ou porque a família tem uma melhor moralidade. Não é nada disso, né? Então, enfim. Então acho que vocês entenderam, né? Essa questão do hedonismo e como que é possível relacionar isso aqui fazendo essa ponte histórica, segundo também a frase de Napoleão. Quando ele continua a frase, o amor também é a distração do soldado e a armadilha do soberano. É interessante, né? Porque ele nota justamente isso aí, né? A armadilha do soberano. Isso a gente pode interpretar de várias formas, né? Mas se a gente pensar, uma delas é também que quando o homem ele tem muito poder e ele tem ali, por exemplo, um amor, alguém que ele ama muito, etc., ele tem também um meio a mais de fragilidade, né? Isso é fácil a gente notar às vezes. Então, quer dizer, né, se alguém ameaçar, por exemplo, as pessoas que você ama, você está muito mais frágil perante os seus inimigos. Então, nesse sentido, é uma armadilha também, né? E em outros sentidos, né? Toda a questão ali de que, enfim, como ocorreu com Napoleão, né, do casamento dar errado, né? Então, parte da vida dele ali, ele teve que se distrair através disso, ao invés de preocupar com questões mais elevadas, né? Ele teve que perder parte da vida dele dentro destas confusões do casamento dele, por exemplo, né? Ele percebeu que aquilo ali era uma armadilha para ele também, né? A Josefina, no caso. Próxima. A organização das famílias não deriva de um direito natural. O casamento é que molda a estrutura da família. Então, vemos aqui que ele faz essa inversão, né? Então, ali, em relação aos juros naturalistas, etc., né? Que é uma inversão muito realista, certo? Essa questão de um direito natural é muito perigosa, na verdade, né? Os conservadores estão trazendo essas questões novamente, né? E é uma questão que é discutida ali na época do Locke, né? do Hume, etc. Quem já leu esses autores vai lembrar aí da questão do direito natural e tal, né? Hume, particularmente, é um autor que eu gosto muito, né? E ele é mais cético também em relação a isso aí, né? Mas ele não traz isso de um modo tão forte como Locke e outros, né? Mas seja como for, no fundo, é como o próprio Nietzsche escreve, e outros também, né? Quer dizer, não existe direito natural, né? O que existem são prerrogativas, questões, princípios, etc., que nascem do quê? De um embate de forças, né? E que mais tarde a gente volta dizendo que é um direito natural. É um direito que você adquiriu a partir daquilo ali. Mas, na verdade, na base das coisas, se a gente pensar bem, diante da natureza, né, não existem direitos. Pensem bem, né, nisso. Não existem direitos. Certo? A gente simplesmente que realmente estabeleceu isso na sociedade, etc., né? Eu discordo, inclusive, da própria questão ali do Hans Hermann Hoppe, quando ele traz parte dessa questão, não do direito natural em si, mas quase que parece com isso, né? Quando ele tenta derivar da questão discursiva e da autopropriedade, o direito à propriedade, né? Então não é que existe um direito também à propriedade, certo? Não faz sentido você dizer que você tem um direito a si mesmo também, né?
Você simplesmente existe, certo? E aí, se você tem força o suficiente para se impor ao mundo, né, você está existindo. Né? Se você não tem esse poder vital, por exemplo, você vai simplesmente morrer. Imagine, a natureza ela não está vendo seu direito. Né? E as outras pessoas também, como são natureza, elas também igualmente elas não estão te tolerando no mundo porque você tem um direito necessariamente. Vamos dizer assim. Você simplesmente está existindo ali. E essa questão do direito ela é secundária, só depois a gente vem e coloca, não, nós temos o direito. Né? Agora, o Hans Hermann Hoppe parece querer voltar uma questão do direito natural e colocar esse direito como se fosse a priorístico, entende? Mas não é a priorístico, é dentro da experiência. Essas coisas acontecem dentro da experiência. Elas não antecedem a experiência. Né? Não faz sentido isso. Enfim, isso é uma outra discussão também que eu precisaria de muito mais tempo, né, para colocar esse ponto meu. Mas basicamente é isso. Em termos, assim, vamos dizer, de um ponto de vista realmente realista e, por que não dizer, de uma filosofia egóica, não existem direitos naturais. Certo? A maioria dos direitos são convenções. Certo? E muitos são resultados justamente de hábitos. Né? Então a gente depois vem e diz, não, a gente tem um direito a isso, mas porque a gente, no embate de forças, a gente foi se habituando a determinadas questões, determinados comportamentos, etc. Né? E daí depois a gente vai derivando o que a gente acha que é o direito. Né? Mas isso não existe a priori, quero dizer. Né? Enquanto os justnaturalistas, ou quem acredita em direito natural, coloca isso. Né? E o Napoleão aqui está com um olhar de fato mais realista contra isso. Ou seja, a organização das famílias não deriva de um direito natural. Ou seja, não é que é um direito natural você ter a família. É como ele está falando que o casamento é que molda a estrutura da família. Então, se tem uma convenção humana que é o casamento, né, e dali nasce a organização familiar. Né? Porque se a gente pensar, se deixar para coisa meramente espontânea da natureza, inclusive as pessoas casariam numa poligamia, por exemplo. Né? Se deixar espontaneamente, por que o homem não pode casar com 3 mulheres? Ele pode, se ele quisesse, no sentido assim, se não tivesse o direito, né, dentro da sociedade tal como ele é colocado. Não é isso? Ou mesmo a mulher, se ela quiser casar com 2 caras. Então, do ponto de vista natural, isso pode acontecer. Né? Agora, justamente porque não é natural, e sim porque é uma convenção humana que a gente convencionou. Não, só podem casar 2 pessoas. Né? Entende? Então, não tem nada de natural nisso aí, né? Inclusive, tem muito mais de antinatural, né, dentro do casamento do que de natureza, né? Vamos dizer assim. Enfim, vamos para a próxima aqui. É um grande erro na corte não colocar-se em evidência. Isso aqui eu achei interessante, porque se a gente trazer aí para a nossa contemporaneidade, então, nessa contemporaneidade, a gente tem justamente o quê? A questão das redes sociais e que, se a gente traz isso aqui, né, a gente pode pensar que existe ali uma espécie de corte. Que corte é essa? Seriam os figurões ali que têm mais destaque, né? Vamos colocar assim, vamos fazer essa analogia, né, de corte da época do Napoleão com essa corte de hoje. Então, são aqueles que têm mais destaque, né? Então, de fato, se a gente pensar que dentro dessa corte, se tem essas pessoas disputando pela atenção, seria um erro, né, ela não tentar colocar-se em evidência. Por quê? Porque justamente esse embate aí e justamente essa promoção de si, ela só é possível através de um colocar-se em evidência, né? Então Napoleão ele notava muito bem isso dentro dessa situação de corte que ele vivia, né? Ou seja, os caras ganham poder ali também pela evidência dentro da qual eles colocam, ou na medida em que ele se coloca em evidência, né? Senão ele é anulado ali, ele vira um zero ali dentro. Né? Então, dependendo dos meios que você está, isso vale para hoje também, você tem que se colocar em evidência, né, de uma maneira ou outra. Não a qualquer custo também, né? Mas isso é preciso de alguma forma, né? Justamente para quê? Para que você não se anule a si próprio ali dentro, certo? Essa aqui é muito interessante, ó. Ele diz, toda boa lei deve ser curta, longa vira regulamento. Essa questão de uma lei curta, né? Eu no meu livro Trilogia Filosófica, quem não conhece aí, quiser, né, adquirir o livro, inclusive está dentro da descrição dos meus vídeos, né? Tem lá o livro Trilogia Filosófica, é um livro também de aforismos e ensaios meus,
sobre todos os assuntos que vocês imaginarem. Naturalmente, aí dentro também eu falo um pouco sobre filosofia do direito. E dentro dela, eu justamente prezo ali por uma constituição minimalista. Então eu digo que a gente vive uma época de constituições maximalistas, mas que o futuro seria das constituições minimalistas e que haveria então um processo justamente de uma reforma, né? A longo prazo as pessoas notariam isso, que uma constituição minimalista ela seria muito mais efetiva do que uma constituição maximalista, né? E aqui parece que o Napoleão justamente corrobora com isso, né? Toda boa lei deve ser curta, ou seja, né, tem que ser algo curto e efetivo, né? Não adianta você ter um código gigantesco, né, que ninguém sabe o que vai acontecer, se amanhã você pode pôr uma coisa nova, nada está claro, né, e tudo é possível ali dentro. Então, qualquer juiz ou advogado que interpretar de uma forma, a coisa muda, e daí em diante. Né? Então, você não tem nada... Quer dizer, o direito, ele é contra si mesmo, né, digamos assim. O Napoleão tem uma frase assim, ele diz, os advogados destroem o direito. Né? Então, a gente pode dizer que o Estado atual, ele, por mais que se use do direito, ele também destrói o direito. Né? Porque se você tem uma Constituição gigante onde tudo é possível, então também nada é possível. Não é possível você afirmar que você tem efetivamente um direito ali dentro. Né? Enfim, então é uma discussão bem interessante, mas que, né, quem quiser aí não apenas ler lá no meu livro, mas né, procurar sobre isso também é um debate bem interessante. E para vocês verem que já tem um tempo, né? Napoleão já estava pensando nisso, né? Inclusive ele próprio criou, né, o Código Napoleônico, que foi um código inclusive que influenciou o nosso código. Né? Todos os códigos do mundo, a maioria dos códigos do mundo, né, mas o nosso código também teve uma influência napoleônica, né? Tem algumas coisas que até hoje foram, né, pensadas pelo Napoleão e os códigos dali em diante foram absorvendo isso que o Napoleão escreveu no seu próprio código, né? Então, interessante, né, para vocês verem a importância do Napoleão, inclusive dentro do direito. Aqui ele fala sobre a lei natural, no próximo aforismo. Então, por isso eu circulei aqui para vocês. Ó. O que chamam lei natural não é senão as leis do interesse e da razão. É exatamente isso. Então, quer dizer, por trás de tudo isso que a gente chama lei natural, direito natural, existe, na verdade, o nosso interesse. Né? Porque o mais engraçado é que é o seguinte, o direito natural nunca é contra o interesse da pessoa. Né? Então, para a pessoa é natural aquilo ali. Só que é muita coincidência, vocês não acham? É natural, mas é justamente do teu interesse, esse direito aí, que você está falando que é natural, mas ele é do teu interesse. Quer dizer, então o teu interesse é que é o natural, os outros não. Então, quer dizer, a gente vê que tem um processo mental ali que antecede, um processo inclusive da vontade, né? Não só mental, mas uma questão, né, da própria vontade de querer impor aquilo que se quer como natural, né? Então, é justamente isso aqui que o Napoleão fala, o que se chama lei natural, podemos pensar também de direito natural, não é senão o do interesse da razão. Né? Então, de fato, muitas vezes aquilo que a gente coloca como direito natural pode ser, inclusive, o mais racional, mas não quer dizer que é natural, né? São coisas distintas. Isso aqui é interessante também, uma questão sobre obras, né? Em geral, uma obra do espírito é tanto mais superior quanto o autor é universal. Então, aqui ele provavelmente lendo alguém, né, na época ali e tal, os autores, e julgando, né, para quem não sabe, o Napoleão escreveu um romance e ele tem algumas coisas escritas assim, em termos de literatura, né, quando ele era jovem, ou seja, ele era um leitor muito ávido, né, o Napoleão conhecia todos os grandes escritores, né, e aqui ele julga de uma maneira interessante, né, então, uma obra do espírito é tanto superior quanto mais o autor é universal, ou seja, quanto mais ele sai daquela esfera meramente local, né, e consegue abarcar aí muitas coisas e consegue espelhar essa vastidão do mundo, né, que às vezes os autores mais limitados não conseguem, né? Eles conseguem espelhar só aquela vidinha ali, às vezes, só um pensamento muito mais limitado, né? Uma vida muito mais limitada, enquanto o autor de grande espírito, né, seria aquele que espelha essa universalidade, né? Então é muito interessante. Vamos caminhando aqui, vou escolher algumas finais aqui só para a gente não ficar muito longo, né, o vídeo. Aqui ele corrobora aquela outra frase que já tinha colocado anteriormente aqui para vocês, né, sobre o amor e tal, a questão da ociosidade, que ele fala justamente aqui nessa máxima 396, o amor é o lote das sociedades ociosas. Tá vendo como justamente ele corrobora aquele pensamento que eu estava colocando para vocês. Então, quer dizer, não apenas das pessoas ociosas, mas aqui ele coloca das sociedades ociosas. Então, quer dizer, essa coisa de ficar buscando o amor
ou mesmo da busca mais da questão luxuriosa, né? Da questão hedonista e daí em diante, advém disso, dessa questão da ociosidade, que por sua vez tem a ver com a materialidade também, com a questão material e daí em diante. Então, quanto mais a pessoa tiver uma vida material estável, mais ela vai ter tempo sobrando. Quanto mais tempo sobrando, mais ociosa, mais ela vai poder ficar atrás de, vamos dizer, amores, etc. Né? Mas ela vai ter que pensar sobre essas coisas, ou não ter que pensar, mas vai querer essas coisas, vamos dizer assim, né? Ou vai ter que reprimir mais essa vontade em si, porque ela vai ter mais tempo livre, ela vai querer aquilo, mas ela vai, ao mesmo tempo, se não quiser, né, entrar nessa vida, ela vai ter que reprimir aquilo ali de uma forma ou de outra, né? Algo que, se a gente pensar, imagina um escravo antigo, ele não podia ficar pensando sobre, se eu vou amar, se eu vou fazer sexo hoje ou não, né? Ele não pensava uma coisa dessa. O cara não tinha nada, né? Ele ia pensar nisso, entendem? Como isso tem tudo a ver também com essa questão econômica, né? Vamos lá para a próxima, então. Essa é muito interessante. A fatalidade é o resultado de um cálculo do qual não conhecemos os números. Então, quer dizer, a gente diz que é fatalidade, destino, etc., algo que, na verdade, é possível sim calcular, mas a gente não tem os números, a gente não tem as variáveis. Né? E por isso que a gente diz que algo é fatal, né? Algo é do destino e daí em diante. É interessante, né? Essa frase dele aqui é muito, inclusive, bela em algum aspecto, né? Quando ele diz o seguinte: uma força superior me impele a um fim que ignoro. Enquanto este não for atingido, sou invulnerável, mas quando os acontecimentos não dependerem mais de mim, bastará uma mosca para me derrubar. Então, principalmente esse início eu acho muito interessante, né? Uma força superior me impele a um fim que ignoro. Né? Porque isso vale para a nossa vida também, para a vida de cada um de vocês, da minha, etc. Né? Ou seja, no fundo a gente quer algo que, no final de tudo, a gente não sabe também para quê. Né? Então é como se tivesse, de fato, uma vontade, né? uma força, né? Nos impelindo para algo cujo fim a gente ignora. Né? A gente pode dar um nome disso de muitas coisas. Né? Os religiosos vão dar de, sei lá, uma vontade de ir para o céu, uma vontade de um mundo superior. Né? Um poeta vai dizer, não, a vontade de chegar ao sublime. Né? O compositor, não, a vontade de atingir a perfeição na composição. Né? O filósofo, não, a vontade de entrar no mundo do conhecimento de uma maneira mais absoluta possível. Sei lá, cada um vai inventar uma coisa. Mas no fundo, se nós formos honestos, né, conosco mesmo, a gente vai entender que, na verdade, a gente não sabe, né? A gente simplesmente está fazendo as coisas, né, por um fim que ignoramos, porque a gente não sabe do futuro. Essa é a verdade, né? Então, vamos caminhar aí para a última, já quase 50 minutos de vídeo. Essa aqui é bem interessante, ó. Oprimir as massas e dar maior liberdade aos indivíduos será o segredo dos governos que me sucederão. O egoísmo é a única motivação atual. Cair por terra tentando fazer o bem às massas, sacrificando o indivíduo. Então aqui ele próprio reconhece o erro, né? Que foi um erro de tentar governar para as massas, etc., né? Mas não perceber esta questão moderna de que o que vale, na verdade, agora para os povos é o egoísmo, é o individualismo, né, cada um por si ali, e que você precisa liberar as coisas para que isso avance, né, digamos assim. E quem não fizer isso vai cair por terra. Então Napoleão ele reconhece parte dos seus erros nisso, né, de não ter reconhecido isso. Né, que é, inclusive, uma das coisas das quais eu parto justamente para criar aquilo que eu chamo de filosofia egóica. Né? Ou seja, eu já parto desse fato que o Napoleão diz não ter reconhecido enquanto governava. Né? Ou seja, o egoísmo é a única motivação atual. Né? Então, na minha opinião, né, apenas filosofias, pensamentos, etc., que forem nessa direção é que vão conseguir interpretar a realidade de um modo coerente e, inclusive, dar aí uma visão, né, de futuro mais coerente também. Né? Não apenas vai observar o presente de uma forma mais realista, mas também vai traçar coisas que tenderão a certa durabilidade, né, etc. Por quê? Porque é isso, a gente interpretar bem, conforme o próprio escreve Napoleão, né, oprimir as massas e dar maior liberdade aos indivíduos será o grande segredo dos governos que sucederão. E também eu não diria só governos, mas filosofias, etc. Né, pensamentos. Né? Ou seja, você precisa dar maior liberdade aos indivíduos, porque o egoísmo é a única motivação atual e isso só vai continuar aumentando, não tem como mais parar esse processo, entende? Então a gente já tem que partir dele para interpretar o mundo. Né? E quem não pegar isso aí vai ficar sempre pratinando
ou vai se dar mal conforme se deu o Napoleão aí, quando perdeu o poder por não ter, parcialmente, conforme ele próprio diz aqui, né, observado este fato aí na realidade. Beleza, pessoal? Então, seguimos aí com novos vídeos. Os próximos vídeos serão sobre outros assuntos, naturalmente, né, porque essa série sobre Napoleão acaba aqui. Quem sabe mais pra frente posso voltar aí com ele também, caso vocês tenham gostado e tal. E deixem aí seus comentários, dúvidas, sugestões e né, quem não conhece também meus livros, o último que eu publiquei, Verso a Diverso, tá aí também na descrição do site e tal. E agradeço também todos aqueles que me mandaram mensagens aí falando, né, sobre esses livros que adquiriram e tal e gostaram. Né? O pessoal me manda ali, seja no Instagram, seja por e-mail ou até aqui no canal, né? Mandando mensagem sobre os livros, então eu agradeço bastante aí quem também me acompanha nesse outro sentido, né, na questão dos livros, a questão literária e filosófica escrita, né. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais.